A peste negra, também conhecida como a Grande Praga ou a Morte Negra, foi uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade. Mas como tudo isso começou? Quais foram as suas origens e como ela conseguiu se espalhar tão rapidamente, devastando populações inteiras? Vamos mergulhar profundamente nas raízes históricas dessa tragédia, analisando os fatores que a tornaram tão mortal. Acredita-se que a peste negra foi causada pela bactéria Yersinia pestis, um micro-organismo transmitido principalmente por pulgas que parasitavam roedores, especialmente ratos. Essa bactéria pode causar 3 tipos de peste: bubônica, septicêmica e pneumônica. Na época, as pessoas desconheciam a causa exata da doença e recorriam a explicações sobrenaturais ou religiosas para justificar tamanha calamidade. Porém, estudos modernos indicam que as condições sanitárias precárias da época, a falta de higiene e o contato próximo entre humanos e animais criaram um ambiente perfeito para o surgimento e a propagação dessa pandemia. As primeiras manifestações documentadas da peste podem ser rastreadas até a Ásia Central, uma região que no século XIV estava profundamente conectada às principais rotas comerciais da época. Relatos históricos apontam que a doença já devastava populações locais na China durante o início do século. Alguns estudos sugerem que surtos menores ocorreram antes disso, mas foi nesse período que a peste começou a ganhar proporções pandêmicas. Vale lembrar que as condições sanitárias precárias, a alta densidade populacional e a falta de conhecimento médico contribuíram e muito para o aumento das infecções. Além disso, a Ásia Central era um ponto estratégico para o comércio e para os deslocamentos militares, o que facilitava a movimentação de pessoas e, consequentemente, a disseminação de doenças. Muitos estudiosos acreditam que a peste negra foi transportada ao longo da Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que conectava o Oriente ao Ocidente. Por essas rotas, não apenas mercadorias eram trocadas, mas também patógenos perigosos, que encontraram um caminho perfeito para viajar de uma região para outra. Um dos eventos mais marcantes relacionados à disseminação da peste foi protagonizada pelos mongóis. Durante o cerco à cidade de Cafa, em 1347, na região da Crimeia, os mongóis, liderados por seus generais, utilizaram uma tática brutal e engenhosa. Capturaram cadáveres de vítimas da peste para dentro das muralhas da cidade. Esse ato de guerra biológica não apenas aterrorizou os defensores de Cafa, mas também facilitou a propagação da doença entre os habitantes, quando mercadores genoveses fugiram da cidade, levando a peste consigo. Eles acabaram transportando o patógeno para diferentes partes da Europa, marcando o início da devastação no continente europeu. As rotas comerciais desempenharam um papel crucial na rápida disseminação da peste negra. A Rota da Seda, que conectava a Ásia à Europa, serviu como um verdadeiro corredor de transmissão para a bactéria. Pulgas infectadas hospedadas em ratos que viajavam em caravanas e navios eram os principais vetores. Esses roedores conviviam em estreita proximidade com humanos, especialmente nos portões e cidades movimentadas. Assim, as trocas comerciais não apenas movimentavam riquezas, mas também levavam a morte para novas regiões. Os navios mercantes foram outra peça-chave nessa tragédia. Transportando mercadorias como especiarias, tecidos e grãos, eles também carregavam ratos infestados de pulgas. Ao atracarem portões europeus, esses navios introduziam a peste em comunidades,
que até então estavam intocadas pela doença. As cidades portuárias, densamente povoadas e com condições sanitárias deploráveis, tornaram-se focos de propagação acelerada. Em pouco tempo, a peste negra devastou vastas regiões da Europa, causando a morte de cerca de 1/3 da população do continente. As consequências foram profundas e duradouras, transformando não apenas as dinâmicas sociais e econômicas, mas também a maneira como as pessoas enxergavam o mundo e a própria mortalidade. A peste negra não foi apenas uma tragédia humana, ela foi um divisor de águas na história da humanidade.